sem decomposição. Então, tudo isso fala de morte, né? Nós vamos ver que essa igreja sabia o que era morte, e uma das lições de Esmirna é que a morte não é o fim, é que Jesus venceu a morte. Ser fiel até o fim, que você não vai provar a segunda morte, que é o afastamento de Deus. Então tem tudo a ver com morte também. É só uma analogia sobre esses elementos aí da mirra. Coloquei uma questão aqui da atualidade, né, de Izmir. Ao menos 6 prédios caíram essa semana lá nessa cidade, Izmir, na Turquia, pelo terremoto no mar Egeu. Nesta semana, 37 mortos e 700 feridos, pelo menos é o que diz as reportagens, agora no dia 30 de 10 de 2020. Oremos por essa cidade que está em sofrimento. É algo que não é a primeira vez, várias vezes eles já sofreram terremotos e destruições e fogo e perseguição. Hoje muito menos, né? Coloquei essas fotos aí para os irmãos verem como é uma cidade rica na arquitetura. Então, a ágora eram as praças da cidade, que havia os monumentos, as estátuas, havia ali assembleias, havia questões religiosas, era onde o mercado, tudo acontecia ali nessa ágora, e que ainda hoje existe essa prova, os museus e patrimônio que foi conservado. Aqui mais outra, a ágora, praça principal nas antigas cidades gregas e tal. Coloquei esses mapas aqui da região de Esmirna e a ilha de Patmos. Eu acho que não dá para ver bem, mas no lado esquerdo nós temos aí as cidades, né, de Efésios, de Esmirna. Então dá uma visão. E no lado direito tem a ilha de Patmos, onde João foi preso, uma ilha pequenininha ali, bem próximo da Ásia, onde Jesus se revelou para ele. De lá ele envia essa carta a essas igrejas. Vamos agora ao texto propriamente dito. Nós estamos estudando principalmente baseado no material do pastor Leandro Lima. Então, esse estudo vai ser focado, não tudo, mas grande parte, no estudo do pastor Leandro Lima. No verso 8, eu vou reler aqui, nós temos aí, capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, ao anjo, né, provavelmente seria um anjo. Nós já vimos aqui que anjo, a palavra anjo significa mensageiro, poderia ser o pastor da igreja ou então um anjo. A Bíblia diz que nós não devemos adorar anjos, mas que os anjos existem. Eles são ministros do Senhor, trabalham a favor da igreja, e eles estão aqui, eles existem, mas só Jesus merece adoração. Eles são criaturas de Deus, como nós também somos. Então se fala que provavelmente eram anjos, mas há uma possibilidade também de ser os pastores daquela igreja, os mensageiros. Então a carta é escrita, através desse mensageiro chegaria àquela igreja essa carta. Então vem de Deus, vem de Cristo, através do anjo, através de João, até chegar a mensagem à igreja. Estas coisas diz, olha que frase forte, essas coisas diz. Isso é parecido com o que nós encontramos no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. É uma palavra com autoridade. Deus estava falando, Jesus estava falando, assim está dizendo a igreja. Então quem tem ouvidos, escute o que ele está dizendo. Assim diz o Senhor. Nós devemos nos calar, aceitar. Bem-aventurados que leem, os que ouvem, os que guardam essas palavras. Então estas coisas diz. Quem é que diz? O primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Quase em todas as igrejas, não sei se em todas, mas acho que em todas, antes de falar, Jesus ele fala sobre ele mesmo, sobre a sua autoridade. O que ele falou no capítulo 1
da visão de Jesus glorificado, capítulo 1, verso 9 até o 20, né, que a gente vê Jesus ressuscitado, glorificado, que João cai como morto quando vê, mas ele fala, não temas. Agora, a cada igreja ele fala um aspecto dele mesmo glorificado. E para essa igreja, ele se revela como aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, há uma identificação de Jesus com o sofrimento. Aquele povo vivia em face da morte. Eles talvez estivessem com medo da morte. Aí Jesus diz, eu sou aquele que esteve morto e que está vivo. Então ele está se revelando como Senhor da vida e da morte. Não deveriam temer a morte. Então veja como Jesus fala, aquele que diz ali, sabe o sofrimento daquela igreja. Ele conhecia o que eles estavam passando. Ele sabe aquilo que nós passamos e ele fala diretamente para nós através da sua palavra. Ele é o primeiro e o último. Talvez pastor Hernandes Dias acredita que Jesus se revelou assim, primeiro e o último, talvez por causa do imperador, que era considerado um Deus, que era considerado aquele que governava a vida das pessoas, que mandava matar ou mandava viver. Então era como Jesus estivesse dizendo para eles, não é um imperador, eu sou o Senhor, eu sou o primeiro e sou o último, eu tenho as chaves da morte e do inferno, como ele vai dizer isso também lá na frente, em Apocalipse. O inferno, a morte será lançada no lago de fogo. Lá no final de Apocalipse a gente vai voltar a falar sobre esse tema. É uma antecipação disso também. Primeiro e último, ele governa. Tudo está sob o controle de Jesus, inclusive o imperador. É como no texto, Leandro Lima cita o texto de Isaías 44:6, que diz assim, assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então já o profeta Isaías já falava nisso, e aqui Jesus repete para aquela igreja, eu domino todas as coisas, a morte, a vida, o sofrimento. Confie, não temam. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus, o Deus homem, diz Leandro, que recebeu sobre si a fraqueza humana, a morte, retomando a vida por sua autoridade. Então isso fala do Evangelho. Jesus tomou sobre si as nossas dores, a própria morte humana. Jesus se submete para nos salvar. Ele venceu o principal inimigo dos homens, a morte. Ele tem a chave da morte. O Deus homem é quem falava para aquela igreja, estive morto e tornou a viver. Ele tem autoridade sobre a morte. Agora o verso 9, Jesus ainda disse para aquela igreja, e também é para nós, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós vemos aqui, quando Jesus dizendo, eu conheço a tua tribulação, uma identificação de Jesus com aquela igreja. Ele conhecia o sofrimento deles. Ele conhecia a blasfêmia que eles sofriam dos falsos judeus. É como se Jesus dissesse para eles, eu sei o que é blasfêmia, blasfemaram de mim. Eu sei o que é perseguição, porque eu fui rejeitado como Messias. Não temam, eu sei. Era como se Jesus dissesse, antes de vocês sofrerem, eu sofri, mas eu venci, sejam fiéis até a morte. Conheço a tua tribulação, conheço também a tua pobreza. Eles eram pobres, a igreja certamente mais pobre daquela região, apesar de estar numa cidade tão desenvolvida, mas por causa da perseguição, era uma igreja pobre. Por que eles eram pobres? Porque, segundo Hernandes, e realmente se fala sobre isso, grande parte do Império Romano naquela época era de escravos. Então havia muitos escravos aqui convertidos. Então eles eram pobres materialmente. Além disso,
eles eram perseguidos. Perdiam casas, perdiam bens, perdiam até a própria vida pelo Evangelho. Aí Jesus disse: eu conheço a pobreza de vocês. É como se ele dissesse: a pobreza de vocês não é porque vocês são preguiçosos, não é porque vocês não querem trabalhar, mas tem causa. Eu sei da fidelidade de vocês, conheço a pobreza. E Jesus diz para eles: vocês são ricos. Que coisa linda, que coisa linda. Eles eram pobres materialmente, mas espiritualmente ricos. Como isso é confortador. Jesus conhece a nossa vida, a nossa história, tudo que sofremos, tudo que passamos, tudo que deixamos por causa dele. Às vezes a gente é pobre por causa do Evangelho. Nós vivemos hoje a teoria, não é? A teoria não. Da prosperidade, como é que chama? A teologia da prosperidade. Obrigado, pastor Érico. Mas aqui era o contrário. Eles, por causa de Jesus, ficavam pobres. Hoje as pessoas querem, por causa de Jesus, ficar ricas, mas às vezes são pobres mesmo de espírito. Jesus falou: conheço a tua tribulação. Do latim, essa palavra tribulação, eu coloquei aqui para a gente ter uma noção. O que é tribulação? Significa, no latim, apertar, comprimir. Aqueles irmãos estavam assim, apertados, comprimidos por ser fiel a Cristo. Vem também de tribulum, significa vara para moer grãos. Às vezes Deus nos coloca nas tribulações, e é o próprio Deus que coloca para nos moer, para apertar, para sair o óleo. Eu vi essa semana um pedacinho do Globo Repórter falando lá de uma planta da Amazonas. Eu achei muito bonito. Eles tiram a essência, o óleo, depois de muito trabalho, depois de muito, digamos, espremer aquele vegetal, 1% do óleo precioso. Às vezes Deus faz isso na nossa vida, nos espreme, nos coloca em tribulações para tirar algo precioso, para que a gente aprenda. Não é para destruir, mas é para fortalecer a gente. Lá Tiago diz, né, sobre os efeitos da tribulação. Então Deus está no controle, Deus conhece. Às vezes Ele mesmo manda a prova para nos moer, para que o milho, para que o trigo seja usado, primeiro tem que ser moído, triturado. Assim nós deveríamos dizer: Senhor, me dá força de ser fiel. Estou sendo triturado, estou sendo preparado, mas isso é amor de Deus na minha vida. Era mais pobre, o Senhor disse: tu és rico. No entanto, eram fiéis. Há um contraste aqui com a igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar. A Laodiceia dizia: estou rico. Era uma igreja rica materialmente, Laodiceia. Chegava ao ponto de se gabar, de dizer: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Meu Deus, que orgulho, né, daquela igreja Laodiceia: eu sou rico, sou abastado, não preciso de coisa alguma. Mas o Senhor disse para Laodiceia: tu nem sabes que és infeliz, miserável, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja o que Jesus vê diferente da gente. Aquela igreja rica, aquela igreja que se achava o máximo, Jesus disse: vocês nem sabem o quanto são pobres, o quanto são miseráveis, pobre, cego e nu. É triste quando a gente está no pecado, quando a gente está errado, a gente nem sabe como a gente está errado, a gente nem vê o nosso pecado, o orgulho toma conta de nós, nós achamos que é a melhor coisa do mundo, é o pecado. Você veja isso, hoje mesmo na sociedade, quando você vê jovens no pecado, pessoas que estão atoladas no pecado, você vai falar de Cristo, elas dizem: eu sou feliz. Você nem sabe como eu sou feliz aqui fazendo isso. Nem sabem quanto estão perdendo de Deus. Nem sabem o quanto são infelizes. Se acham que são mais felizes por estar no pecado, por estar no mundo. Isso é o pecado que cega. Aquela igreja se achava rica, mas Jesus disse: vocês nem sabem que são pobres, cegos e nus.
Esse contexto de escravidão, de perder bens, é bem semelhante ao de Hebreus e de 1 Pedro, que foram escritos para igrejas também sofredoras. Ainda nesse versículo, eles são chamados, os falsos judeus, de sinagoga de Satanás. Provavelmente, diz Leandro, se deve ao aspecto acusatório. Eles acusavam os cristãos e denunciavam a Roma. Então eles eram usados, por Satanás. E não era uma igreja de Deus, não era uma sinagoga fiel a Deus, mas era uma sinagoga de Satanás. E aqui, irmãos, a gente deve pensar na nossa própria igreja. Será que nós somos igreja fiel ou somos uma sinagoga de Satanás? Misericórdia. Misericórdia. A gente, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se afastando do Evangelho e se torna uma sinagoga de Satanás. Deus nos livre. Deus sabe cada igreja local. O verso 10, profeticamente, Jesus anuncia uma intensificação da perseguição da igreja de Esmirna. Então, no verso 10, Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus não mentiu para aquela igreja. Ele disse: vocês vão passar por uma prova. Assim como ele não mentiu para nós, dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não mentiu para nós, ele não nos enganou. Aquele que o amar, aquele que o servir, sofrerá neste mundo. Ele não nos enganou, ele também não enganou essa igreja. Ele disse profeticamente que eles seriam perseguidos. Haveria uma intensificação do sofrimento. A fidelidade deles e a recusa em tomar o caminho intermediário proposto pelos falsos apóstolos os levaria inevitavelmente ao sofrimento. São palavras de Leandro. Então, quanto mais a igreja é fiel, mais ela é perseguida. E aqui eu estou lembrando de Hernandes também, quando ele fala mais ou menos assim: será que a igreja do Brasil ela é perseguida? Ou não é? Por quê? Será que é porque nós não estamos sendo fiéis mesmo à palavra de Deus? Se a igreja que é fiel mesmo, vem perseguição sobre ela. Então fica uma dúvida, uma pergunta para nós: será que nós, Igreja Presbiteriana do Catolé, será que nós estamos sendo fiéis mesmos? E por que a perseguição não vem sobre nós? Porque se tivéssemos, viria. Essa semana eu vi um pouco da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pastor Jeremias, e eu fiquei vendo alguns aspectos positivos daquela igreja. Pastor Jeremias está com Covid e a sua família, né, e ele lá na quarentena. De repente, alguém da igreja, um dos pastores da igreja, aparece assim no vídeo, lá fora, cantando, tocando louvores e pregando o evangelho ali para a vizinhança. E disse que não é só ali, porque a palavra que o pastor estava enfermo, mas é algo comum que aquela igreja faz, que é o evangelismo nas praças, nas ruas. Aí eu fiquei pensando na nossa igreja, né? Eu digo: meu Deus, como eu quero fazer isso, como eu já fiz isso e hoje eu não faço mais. Como a gente já fez cada coisa que vocês nem imaginam para pregar o evangelho. Desde a gente saía com coral aqui, a Igreja Presbiteriana de Campina Grande, na época de Natal, eu participava junto com os que organizavam, e a gente parava de frente aos bares, às vezes lugares cheios de gente, e a gente tinha aquela coragem, parava e cantava louvores para as pessoas, pregava o evangelho, fazíamos serenatas. Olha, muita coisa já foi feita, mas também vinham as perseguições. Aí eu fiquei pensando hoje: o que é que a gente está fazendo? O que é que os membros da igreja estão fazendo? Será que a gente pode melhorar nisso? Pode, mas vem mais perseguição, mas também mais fidelidade.
mais fidelidade. Tantas coisas nós podemos fazer, né? A partir dessa comunidade, sermos mais presentes na sociedade, na nossa vizinhança. Se essa igreja saísse aqui do bairro, será que os vizinhos iam dar graças a Deus ou iam lamentar? Poxa, essa igreja que se preocupava com o bairro, que estava presente, que era ativa, que era sal, que era luz, foi embora, lamentamos. Ou eles iam dizer, graças a Deus. Outro dia alguém passou aqui na igreja e disse, eu não sabia nem que era uma igreja aqui. Então, a perseguição muitas vezes vem pela fidelidade à igreja. Eles passariam por um teste específico, uma prova de 10 dias. Meus irmãos, nós sabemos, segundo a visão de Leandro, não é, que nós também acreditamos, muita coisa em Apocalipse não é literal, mas é uma alegoria, as questões numéricas, por exemplo, em Apocalipse, apontam o número 7, é muito presente para a perfeição, para a plenitude de Deus. Número 3 aponta para a trindade, sempre repetido. Aqui aparece o número 10. Se for, como se pensa, não é 10 dias literais, apenas 10 dias de tribulações, mas é um período. E em Apocalipse, o número 10 está relacionado a uma malignidade. Era como se fosse assim, 10 dias de perseguição de Satanás, está furioso contra a igreja. Então, um tempo de perseguição maior aponta para um aspecto perverso, maligno dessa detenção, dessa prisão. O número 10 em Apocalipse está relacionado a forças malignas. Outra coisa, nós não podemos subestimar nem superestimar o diabo, porque diz aqui que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Então, é impressionante o poder do diabo de prender os crentes. Não é que o diabo ia aparecer e prender as pessoas, mas ele usa o mal, ele inspira o mal, tem pessoas muito mais. A gente que às vezes vive num contexto cristão, a gente não imagina a malignidade das pessoas, dos corações, e ainda mais quando o diabo inspira, incita, a pessoa fica pior ainda. Se sozinha a pessoa já tem uma maldade natural, imagine com o diabo ali inspirando e fortalecendo a maldade, que ele é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, é difícil a gente entender, não é? Há partes que Paulo fala do diabo como se ele impediu que Paulo fosse para tal lugar. Então, o diabo ele tem um certo poder, mas é limitado pela soberania de Deus. Então nós não podemos nem superestimar, nem subestimar, nem dizer, não, o diabo não existe, não, isso não é problema não. Ele existe, mas também ele não tem todo o poder quanto parece ou quanto as pessoas lhe dão. Ele está debaixo do domínio de Cristo. Mas que ele ainda existe, que ele ainda tem uma atuação. Apocalipse vai falar sobre a destruição, ou melhor, quando ele será lançado no lago de fogo. Ele será julgado no final. Ele já foi destruído na cruz. Caminhando para o final, coloquei aqui depoimentos de cristãos perseguidos hoje em dia. A missão Portas Abertas trabalha muito com a igreja perseguida. Coloquei esse testemunho dessa irmã, que eu tirei da missão Portas Abertas, né? Antes de ler aqui o testemunho da irmã, será que hoje, com certeza, a missão Portas Abertas trabalha, eu acho, com mais de 60 países onde os cristãos sofrem perseguições. Hoje cristãos estão padecendo algo semelhante ao que Esmirna passou, a igreja de Esmirna. Hoje muitos sofrem em vários países. Às vezes a gente tem nem noção de irmãos nossos que estão sofrendo. E um simples testemunho aqui, a irmã foi colocado, diz assim: quando meu marido estava preso, vocês oraram por nós
e nos ajudaram. Vocês se lembraram de nós. Quem falou isso foi a Jique, esposa de Doc. Preso por ser cristãos, Laos. Então é uma nação, né? Laos, onde eles têm ali muitas perseguições, partidos comunistas e etc., que dominam e impedem, ou melhor, prendem pessoas por serem cristãos. Tentaram destruir o cristianismo, não conseguiram, mas a perseguição continua lá os cristãos de Laos. E essa mulher agradece, porque os irmãos oraram quando o marido dela estava preso. É apenas um pequena amostra do que acontece no mundo. A gente não tem nem noção da perseguição. E o último verso, o 11... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Então, essa promessa aí de Jesus, quem tem ouvidos, eu gosto muito dessa expressão. Acho que é Davi, num salmo, quando ele reconhece: Senhor, abriste os meus ouvidos. Eu gosto muito disso, né? Os nossos ouvidos são tapados para escutar a palavra de Deus. Nós temos agonia às vezes da palavra de Deus, mas o Espírito abre, nos dá ouvidos para ouvir, para crer. É como se cavasse nosso ouvido para poder a gente ouvir. Davi disse: Senhor, abriste os meus ouvidos. Então isso acontece quando a gente crê, quando a gente é despertado por Deus, quando Deus clareia pelo poder dele e a gente entende, agora eu entendo o Evangelho, agora eu entendo a perseguição, agora eu entendo que vale a pena ser fiel, agora eu entendo o sofrimento. É o Espírito Santo que faz isso, nos dá ouvidos. Isso também é dito aos pais ali em Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então essa questão, ouve, era importante para Israel, para os pais ouvirem e transmitirem aos filhos a palavra de Deus. Nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano à segunda morte. Como já disse, essa igreja não recebeu nenhuma crítica. Isso não significa que a sua recompensa já estaria garantida. Então isso aqui é importante. Apesar dessa igreja ser fiel, apesar dela não receber nenhuma crítica, mas foi-lhe dado, ou melhor, ela teria que olhar para o futuro e ser fiel até o fim. Não adiantava aquela igreja ser fiel e lá no final tropeçar. Às vezes acontece isso. Tem pessoas que vão tão bem com Cristo, fiel a Cristo, às vezes uma vida inteira, lá na frente se afastam, negam a fé. Eu nunca esqueço, aqui na igreja já aconteceu de uma irmã que ela me procurou. Ela disse: pastor, eu quero me afastar da igreja. Ela foi muito séria, ela poderia ter se afastado sem nem dizer, mas ela me procurou, veio aqui no gabinete e disse: pastor, eu não sou mais cristã. Eu li muito, estudei muito a história da igreja e tal, e vi que não é verdade. Tem muita coisa aí errada, e agora eu não sou. Ela queria ser judia, o judaísmo. Você seguiu o judaísmo. Mas, irmã, não se afaste de Cristo, não se afaste do Evangelho, igual os Gálatas, né? Os Gálatas passaram por isso, se afastando do Evangelho e voltando aos rudimentos antigos. Aquela irmã passou por isso aqui na nossa igreja. Irmã, não se afaste da igreja, vamos conversar, me dê um tempo para eu lhe visitar e conversar. Ela deu um mês mais ou menos, mas eu tentei, mas ela estava firme no erro, né? E ela foi uma cristã durante tantos anos, é uma senhora, e ela praticamente negou a Cristo. Eu não sei como ela está hoje. Eu ouvi dizer que ela já não é mais, já não segue mais o judaísmo, já está em busca da verdade por aí,
Mas eu fico impressionado. Uma irmã querida, convivi com ela tanto tempo, já na terceira idade passou por isso. Não é? Então não havia crítica, mas não significava que a sua recompensa já estava garantida. A igreja de Esmirna deveria continuar sendo fiel até o fim. Até o fim. Às vezes acontece o contrário também, né? Pessoas infiéis a vida inteira, de repente lá na terceira idade se convertem, se tornam fiéis ao Senhor. Às vezes acontece isso também. Deus é soberano. Eles deveriam perseverar até a morte. Ou seja, mesmo que eles morressem, eles deveriam ser fiéis. E pastor Hernandes também falou algo sobre isso que eu achei importante. Quando ele diz, né? Ele pergunta ou comenta: se fôssemos nós, se nós fôssemos ameaçados, ou nega Cristo ou morre. Meu Deus, o que era que a gente faria, hein? Se isso acontecesse com a gente. Quem passou por isso foi Ronaldo Lidório. Alguns anos atrás, quando ele estava iniciando o ministério, acho que foi no Peru, ele foi preso pelos guerrilheiros, levaram para o mato, iam atirar, e ele já estava ali, se entregando, confiando e sendo fiel até a morte. Mas Deus deu um grande livramento. Um dos pais dos guerrilheiros que tinha sido evangelizado por ele entrou e o tirou e o salvou, sob protestos dos guerrilheiros. Mas se fôssemos nós, Hernandes, ele disse que é Deus que capacita nessa hora a gente ser fiel, não é obra humana, a gente não tem força, a gente negaria se não fosse o Espírito, se não fosse a graça que Deus dá naquela hora. Então, segundo Hernandes, eu acredito que o verdadeiro crente, ele não nega, mesmo em face da morte. Então aquela igreja recebe essa promessa: o vencedor não, de modo nenhum, sofrerá dano à segunda morte. Deveria perseverar até a morte, se fosse necessário, e isso representaria uma vitória, o ser fiel mesmo sobre a face da morte. Deus capacita o seu povo a ser fiel, como no caso de Policarpo, pastor dessa igreja, lá de Esmirna, naquela época. Então, e quem são os vencedores, né? Fica essa pergunta aqui final. Os vencedores, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano à segunda morte. Então, quem é o vencedor? Não é aquele que escapa da morte, não é aquele que tem triunfo em tudo. Porque hoje a gente pensa, quem é o vencedor? É aquele bem-sucedido, é aquele que vence todos os problemas, é aquele que, né, é vencedor. Não é isso. O vencedor é aquele que é fiel, ainda que morra, ainda que sofra, ainda que empobreça. Esse é o vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Serão livres da segunda morte. E aqui nós lembramos, né, de 3 tipos de morte que a Bíblia fala. Morte espiritual, que Adão morreu e Eva, quando comeram ali do fruto proibido, eles morreram espiritualmente. Nós também, todos morremos em Adão. A morte física, que é uma consequência do pecado, que Adão também e Eva morreram fisicamente. A morte entrou nesse mundo pelo pecado, nós também morreremos fisicamente, mas a pior morte, é a segunda morte, é aquela que é a separação definitiva de Deus. Depois do juízo final, quando todos ressuscitarem e o Senhor julgar todas as coisas, aqueles que forem considerados, não salvos, não arrependidos, esses passarão pela segunda morte, que é o afastamento definitivo de Deus eternamente. Essa morte é que deve ser temida, não essa morte que nós passamos, porque Jesus venceu, não é o fim. A Bíblia diz que, onde está a morte, a tua vitória? Cristo quebrou o poder da morte, nós não precisamos mais morrer com medo, morrer sem saber para onde a gente vai. Não, quem tem Cristo está seguro. Quem tem Cristo, deveríamos morrer
no consolo. Inclusive, segundo Coríntios fala isso, que Paulo passou por uma tribulação tão grande que até a vida ele achou que ia perder. Mas ele diz lá que Deus é quem consola. Foi Deus que consolou Paulo. Deus consola na hora da morte. Nós não deveríamos temer tanto a morte, porque a morte que deve ser temida é a última, é aquela depois do julgamento final, a separação de Deus para sempre. A morte é uma consequência justa ao pecador. Então Deus é justo quando deixou a morte. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu queria me revoltar contra a Bíblia, contra Deus, porque existe a morte. Eu detestava a morte. Eu sou o neto mais velho dos dois lados, paterno e materno. Então eu vi meus avós morrendo, meus bisavós, pessoas queridas. Eu ficava muito chateado quando eu era adolescente. Eu dizia, porque a morte existe. E eu dizia, Deus não existe se a morte existe. E fui entrando nesse caminho terrível. Mas um dia eu entendi o Evangelho, que Jesus venceu a morte, que Ele é nosso Senhor, Ele é o Senhor da vida. Ele que esteve morto, mas tornou a viver. Isso me consolou, me respondeu. Eu entendi que a morte é justa. Imagine esse mundo se não houvesse morte, como seria terrível o orgulho, o pecado. O pastor Érico até falou sobre isso, né? Foi misericórdia de Deus nos afastar da árvore da vida, expulsar Adão e Eva do paraíso. Por quê? Porque aqueles que comessem da árvore da vida viveriam eternamente. Então, se Adão e Eva, depois da queda, comessem da árvore da vida, pelo que entendemos, eles viveriam para sempre no estado de pecado, e Deus não queria isso. Deus quer que a gente viva para sempre em estado de santidade, aperfeiçoados em Cristo. Então foi misericórdia de Deus nos afastar da árvore da vida, nos expulsar do jardim. Mas em Cristo nós voltamos. Cristo é a árvore da vida. A árvore da vida significa vida eterna. Não devemos temer tanto a morte. Quando eu entendi isso, tudo fez sentido. A morte é uma punição justa. Deus sabe o que está fazendo. Ai de nós se não fosse a morte. Nós viveríamos para sempre num estado de derrota, de miséria, de pecado. Não, ressuscitaremos em glória, teremos a vida eterna, novo corpo, novos corpos ressuscitados. Então isso é a plenitude do Evangelho, a glorificação. Não devemos temer tanto a morte. E finalizo. Sim, tem aqui as referências das fotografias que eu coloquei. Estão aqui as referências. Então, irmãos, finalizo lembrando aqui do nosso irmão Russell Shedd, um pastor, comentarista bíblico, e que ele, pastor batista, e que ele faleceu alguns poucos anos atrás de um câncer, idoso, e deixou uma grande lição como um crente deve morrer. Os pastores iam visitá-lo, orar por ele, com dó dele, saiam de lá animados. Um dos pastores, acho que foi Jonas Madureira, comentou que ficou impressionado. Ele doente, muito enfermo, poucos dias ou semanas antes da morte, estava lá, pegou um livro e foi mostrar aos pastores, ainda estudando sobre Deus, morrendo e ainda estudando, querendo aprender. Um homem que estudou a vida inteira, um doutor certamente, eu acho que ele era em teologia, ainda estudando sobre Deus e morrendo sem medo. Outras pessoas foram visitá-lo e ele disse: Deus está me desmamando desse mundo. Irmãos, eu estou bem. Tem remédios para eu tomar para aliviar minhas dores, as dores do câncer. De noite eu durmo, tomo remédios. Irmãos, eu estou bem, eu estou seguro, eu sei para onde vou, a morte não é o fim. Então que coisa linda, a gente saber morrer, a graça de morrer bem, só Jesus nos dá. Por quê? Porque Ele esteve morto e tornou a viver, ser fiel até a morte. Neto, por favor, vamos cantar aquela última música que vocês cantaram, Bendito seja o teu nome. Quando vocês cantavam, eu me lembrei muito dessa mensagem, não é? O imperador, todos ali se dobrariam, a igreja seria vencedora em Esmirna,
esse cântico eu achei muito parecido com essa mensagem dessa igreja. Então vamos repetir e finalizar cantando esse louvor.